Bem, boa noite a todos. Para quem não conhece a gente ainda, né? Somos historiadores, educadores, professores de história, né, William? Opa, E a gente gosta muito de falar sobre esses assuntos e o nosso principal objetivo é popularizar o conhecimento da história, né? Então, nosso tema não foi nós somente que escolhemos, né? Foi um tema que foi democraticamente escolhido, né? democraticamente escolhido pela galera aí que segue a gente. E a gente ficou muito feliz aí, porque a gente curte falar de feminismo, apesar de sermos barbudos. Eu, ex-barbudo. Mas vamos lá, Eu, né, cara? né? Eu vou deixar para você aí iniciar essa conversa. Bora lá então. Vamos começar, como diria o poeta do começo, né? Isso. Primeiro, o seguinte, né, Leandro? Eu acho que você também deve ter encontrado esse desafio, né? Que é difícil você definir o que é o feminismo, né? Sim. Assim, no sentido histórico mesmo, né? Porque ele é um movimento vivo, né? Ele vai sempre se modificando, se atualizando, né? Cada sociedade, cada contexto tem uma leitura sobre o movimento feminista, né? Então, eu acho que o primeiro ponto a deixar claro, talvez para o pessoal que está assistindo a gente, perdão, é que é um movimento que não tem uma definição assim que a gente pode chegar na cara e falar, ó, feminismo é isso, 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 ponto, tá? E também, desculpa te cortar, e também não dá para a gente começar assim, vamos começar por aqui, porque foi aqui o início, né? Isso, Vamos isso. pegar aqui, vamos falar aqui, vamos começar pelas sufragistas lá na Inglaterra. Não, não dá. Teve lutas anteriores a isso, né? É o que a gente lê um livro, né? Para quem está assistindo a gente tem o hábito de pelo menos ler um livro sobre o tema, né? Antes da live. E eu gosto da leitura da autora, do livro que a gente leu, que ela fala o quê? O feminismo está diretamente ligado com a história da mulher, né? Então não tem como falar do feminismo sem falar da história da mulher, né? Do que mulher. Obviamente, é uma coisa legal de alertar quem está assistindo, até para a gente não cometer equívocos assim, interpretativos, é uma história ainda muito ocidental. Tá? Então é importante a gente deixar claro para quem está assistindo a gente que até estabelecendo pesquisas, você vai buscar uma bibliografia, o feminismo ainda é contado muito pelo viés ocidental, né? Muito eurocêntrico ainda. Tá? Então eu peço para quem está assistindo a gente não julgar a gente por vocês estão muito né, no feminismo Eurocêntricos, né? branco, né? Porque até estava conversando hoje com a Tuana, né? O feminismo, as mulheres de outras etnias, vamos dizer assim, elas começaram a ter voz há muito pouco tempo, né? Tipo, então a gente acaba, né? A história do feminismo acaba abocanhando muito as mulheres brancas europeias, né? Mas é um debate que a gente vai deixar um pouco para frente, porque a gente consegue articular melhor, Eu acho que né? até pra gente, para nós aqui, brasileiros e tal, a gente teve uma, né? Se nós pegamos até a nossa questão educacional, ela é muito inspirada no que aconteceu na Europa, ela é muito, o nosso currículo, né, educacional, ele é muito isso, né? É É, muito eurocêntrico. Então, os nossos estudos, eles são baseados naquilo que ocorre na Europa, aquilo que ocorre nos Estados Unidos. Então, a gente, claro, com um pouco mais de pesquisa, a gente percebe que a gente está numa bolha, né? Numa bolha eurocêntrica. isso. Então para quem tem um estudo a mais sobre o assunto, não fica, pô, os caras estão muito, né? Muito naquela bolinha e tal, e não é bem isso. A gente tem noção de que tem muito mais estudos, tem muita historiografia aí sobre o feminismo em outras partes do mundo que são tão importantes e talvez tenham até mais identidade com a nossa questão do que propriamente os europeus, né? Sim, sim. E aí, Leandro, só para começar por um apanhado, vamos fazer assim, a gente começa por esse apanhado geral e depois a gente vai entrar na parte histórica mesmo, né? Sim, Um ponto fundamental de falar do feminismo, perdão, que é uma coisa que dá um embate legal, né? Que é a questão de romper com a ideia do feminino e do masculino,
né? Diversas autoras feministas vão falar que isso é uma construção que acaba delimitando o que é o papel do homem, né, exclusivamente o papel do homem, e o que é exclusivamente o papel da mulher, né? Então, é uma provocação que muitas autoras feministas fazem, né? Esse colocar, né, a ideia de o masculino e o feminino, né? É uma coisa que a gente vai debater também durante a live. Talvez tenha homens assistindo, o feminismo também ele tem um fator muito bacana para a gente também, que é um pouco ajudar a combater a masculinidade tóxica, né? Porque até hoje você tem a ideia de que as emoções são sentimentos femininos, né? Quando na verdade as emoções é um sentimento de todos os seres humanos, né? Então, a gente vê, né, os homens no geral, nós homens, né? A gente tende a ter uma certa resistência com o feminismo e acaba não vendo que quando você entende esse movimento, quando você respeita, quando você ouve, né? Que o mais importante para nós homens é o ouvir, né? Mais do que o falar, né? Então você acaba também, de certa forma, desconstruindo essa masculinidade tóxica, né? Essa coisa de que o homem não pode chorar, o homem não pode ter sentimento e que o homem tem que ser sempre valentão, forte, né? Então, eu acho que é um ponto a ser apresentado, né? Também. Desconstruir as questões biológicas, né? Aquelas questões que envolvem... é muito comum, Deus fez o homem e a mulher, né? Aquela coisa meio, né? Então... não há outras possibilidades, né? Então, para iniciar, né, não existe, portanto, uma definição pronta do que seja o feminismo, né? O que eu achei mais legal das leituras para a live é você perceber que ele ainda está se construindo, ele é um movimento dinâmico, ele está se constituindo. Então, para quem está assistindo a gente, não espere uma fórmula, que a gente vai dar uma fórmula pronta, a gente nem tem essa pretensão, inclusive, deixando bem claro. Até porque, novamente, reitero, vou ter muito cuidado com isso, não é o nosso lugar de fala, né? Mas a gente vai focar muito a parte histórica, a gente vai tentar ficar nessa parte, que é o que importa para nós, né? Vou até citar uma frase da Simone de Beauvoir, né? Que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Que é justamente entra nessa concepção até biológica de que as questões culturais elas vão influenciando o que você vai se tornando ao longo do tempo. Então, por exemplo, essa questão que você citou da mulher sentimental, o homem é o durão e etc., foram estereótipos que foram criados e entra até nessa questão que a gente citou ainda há pouco, do eurocentrismo, né? Dessa visão, né, aí nós vamos lá começar a contextualizar um pouquinho, desde a Idade Média, né? Passando aí pela Idade Moderna e a nossa contemporaneidade, né? E assim, Leandro, vou propor o início da reflexão histórica, até quebrando um pouco o protocolo que a gente combinado, que eu acho que tem que dar uma leve passada na cultura greco-romana, velho, né? Porque, para quem está assistindo a gente aí, a cultura greco-romana ela representa os pilares da nossa cultura, né? Como povos colonizados por europeus, né? Trazida pelos portugueses, etc. Então a gente carrega os pilares dessa cultura, né? E aí já começa os agravantes do contexto histórico, né? O que era ser mulher na Grécia Antiga, né? Se a gente vai, por exemplo, para Atenas, né? A mulher tinha uma equivalência igual ou, em algumas ocasiões, inferior ao de um escravo, né? Sim. Então, começa pontuando por aí. E aí o Platão, né, um filósofo conhecido, bem conhecido por nós todos aqui, ele faz até uma provocação, assim, tem uma frase que historicizou, né, entrou na história, que é bem provocativa essa questão da mulher na Grécia Antiga, que diz assim, ó: se a natureza não tivesse criado as mulheres e os escravos, teriam dado ao tear a propriedade de fiar sozinho, né? Então, quer dizer, essa frase é só para comprovar realmente qual que é o papel da mulher ali numa sociedade, no caso de Atenas, né? Que os
os homens ricos e proprietários de terra, né, de escravos, tinham a cidadania, né, que a gente fala, e as mulheres tinham a cidadania negada, né? E aí Era considerado cidadão, o cidadão que nasceu em Atenas, correto? Isso. O estrangeiro ele não tinha os mesmos direitos, o escravo também não, e a mulher, mesmo tendo nascido em Atenas, o problema Também é não. seu. Você é mulher, você não serve, né? Você não tem os seus direitos. E até mesmo quando a gente fala na questão, porque toda vez que a gente fala em feminismo, a gente fala justamente da ampliação da mulher na questão da gestão pública, na questão da mulher pública. E sempre criou-se esse estereótipo de que Atenas era o modelo democrático. E quando a gente insere a mulher nesse processo, a gente percebe que, não, peraí, a democracia lá não foi o modelo democrático, né? É um modelo, né, que criou-se eurocentricamente falando, né, de que lá é um modelo democrático perfeito, para alguns, é claro, né, de passagem. E se você tenta inserir a mulher nesse processo, você percebe que, opa, peraí, se a mulher está excluída, como assim é um processo democrático perfeito, né? E além do mais, aí a gente acaba voltando para a questão da educação, né? Como é a educação das mulheres em Atenas? Até tem uma parte do livro que a gente leu que fala um pouco disso, né? Resumia em estar em vigilância, ver o menor número de coisas possíveis e fazer o menor número de perguntas possíveis, né? Então, a gente percebe que já na Grécia Antiga as mulheres não tinham tanto espaço, né? Aí quem chega agora pergunta, pô, eles estão falando da atualidade? Não, a gente está falando da Grécia Antiga, cara. Né? Isso então, quando você faz essa leitura histórica, você vê que muitas das coisas que a gente vai passar aqui, aqui Grécia, Roma, que a gente vai entrar um pouco agora, permanece até os dias atuais, né, velho? Por exemplo, olha, em Roma, tem um episódio bem interessante que eu acho legal dividir com o pessoal, que é o seguinte, em 195 d.C., as mulheres começaram a reivindicar o uso do transporte público, né? Que até então em Roma, as mulheres não podiam ter o acesso ao transporte público, né? E aí elas vão para a frente do Senado, fazem um protesto, né? Ou seja, em Roma a gente já percebe que as mulheres tinham uma certa, já um pouquinho mais de liberdade do que em Atenas, só que, né, aquela liberdade não plena, né, porque a gente está debatendo. E aí o que acontece? Ao chegar no Senado, elas são recebidas pelo senador Marco Pórcio, né, Marco Pórcio. E a resposta dele é o seguinte, se a gente começar a atender as reivindicações delas, né, dessas mulheres, né, por igualdade, e se a gente permitir que as mulheres sejam iguais aos homens, daqui a pouco elas estarão nos dominando, né? E aí a autora, por essa fala e analisando o Código Romano, ela identifica o quê? Que o direito em Roma era propositalmente feito para limitar a cidadania da mulher, né? Então, olha só que surreal, cara. É isso que eu acho fantástico quando você mergulha nesse estudo. Você tem os pilares da sociedade, né, da nossa sociedade, né, o pleno limitando o papel da mulher, né, limitando plenamente o papel da mulher, e inclusive criando leis que impediam a plena cidadania da mulher, né. Então, quando a gente tem contato com esses contextos, a gente para pensar, não é à toa que existe até movimentos feministas que vão para um lado mais radical, né? Mas ainda não é hora disso, né? Vamos com calma. Você quer falar só uma última pontuação que eu acho legal dividir. A gente tem o caso, né, das sociedades na Gália e na Germânia, né? Do qual as mulheres tinham um poder, uma participação política, elas iam para a guerra, lideravam exércitos. Só que o que acontece? Para quem lembra aí das aulas de história, o Império Romano ele se expande, né? E nesse processo de expansão, o Código Romano vai junto, né? Então, o Romano
Direito esse que ele se estende até antes da nossa Constituição Cidadã, né, cara? Na verdade, boa parte dos artigos da Constituição Cidadã também são baseados no direito romano, cara, até hoje. E Né? aí, Já que você citou isso, eu não posso deixar de falar, cara. Eu fiz um levantamento de direitos que as mulheres adquiriram aqui no Brasil, né, devido aos movimentos e etc. Um dos que me causou assim até uma vergonha, né, de ser brasileiro, cara. Só em 2002, cara, a questão a lei da virgindade, cara. Ou seja, o cara casava com a mulher até antes de 2002, ou seja, século XXI, né? O cara casava com a mulher. Se ele identificasse que essa mulher não era virgem, ele podia anular o casamento. caramba, isso foi até perigoso. E a gente tá falando de 2002, cara. A gente tá falando de 18 anos atrás. A gente não tá falando de 18 séculos atrás. Não, são 18 anos atrás. Ou seja, Eu, ou eu não seja tinha. se a gente parar e analisar os movimentos feministas, já que você falou dos radicais, eu não acho nada radical, porque a luta ela é constante, porque são séculos e séculos de construção masculina, né? E não vou dizer que é normal você identificar machistas na sociedade atual, mas dá para entender, porque o cara foi criado assim a vida toda, né? Eu nasci na década de 80, então a minha criação, praticamente boa parte do que se foi criado depois do nesse século XXI atual, eu fui construindo depois de adulto. Durante a minha adolescência eu não passei por isso, eu não tive esse tipo de entendimento, porque nem existia, né? Nem existia essas pautas. Então, os movimentos eles vêm se fortalecendo, claro, por conta dessa luta que é constante, desde esse período, para você ver quanto tempo se levou, né? Claro, medidas proporções de estados, etc. O quanto a mulher sofre e ainda vai sofrer ainda nesse processo de luta, né? E a gente vai dar um salto para a Idade Média aqui, ô Leandro. Nesse contexto da Idade Média, fica bem claro que a limitação da cidadania das mulheres passa muito pela questão também, além da questão do poder, das leis, etc., passa muito pela questão, já nesse momento, da Igreja Católica. Né? A Igreja Católica foi um órgão que limitou muito as mulheres já no contexto da Idade Média, né? E aí o que acontece? Só que tem um dado importante. Olha só que interessante. Se você for buscar os estudos sobre as mulheres, sobre a história das mulheres, há alguns historiadores e historiadoras que apontam que havia uma maior frequência das mulheres na Idade Média do que na Idade Moderna. Ou seja, havia mais participação das mulheres num período que foi muito mais brutal, né, para elas, na Idade Média do que na Idade Moderna. Né? Então, você não, vou te cortar e já questionando, porque é normal nosso, né, que a gente curte essas conversas. Pô, mas você não acha que essa participação feminina antes, ela foi maior, entre aspas, foi maior por conta de uma menor repressão, porque o direito romano arrebentou com o direito da mulher. Isso é fato. Né? Aos defensores do direito romano, aqui, certo? Poucas. Então, o que acontece? A mulher da Idade Moderna, ela foi ali, né, estruturada para entender determinados valores, ó, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Algumas mulheres que estavam à frente do seu tempo e tentaram modificar isso, né? E aí nós vamos ter uma participação maior, não quero pular nada, não quero te cortar, mas já cortei, uma participação maior com a questão das anarquistas, da Revolução Industrial e etc., porque eram mulheres que pensavam um pouco além da sua época e porque também sofriam com o corpo, né, na questão do trabalho e tudo mais. Então, acredito que foi um período que conseguiu destruir entre aspas, essa luta das mulheres, né, cara? Não, concordo.
Plenamente, para você ter uma ideia, a gente pode até novamente retomar aqui na Idade Média, as mulheres que tiveram uma participação política significativa estavam muito ligadas à corte, né? Então você pega, por exemplo, tem uma figura histórica que eu recomendo para quem está assistindo a gente, depois a gente até posta lá na página da Live dos Historiadores, que é a Christine de Pessan, ou Pessan, eu acho, né? De Pessan ou Pesan, e ela é considerada uma das primeiras mulheres, né, isso na França, né, uma das primeiras mulheres a defender com uma boa articulação, com argumentos consistentes, leis e benefícios para as mulheres, né? Isso a gente está falando do século XIV, né? Então, quer dizer, você está vendo que, embora o feminismo seja um movimento moderno, da modernidade, você sempre, ainda que mulheres que pertenciam a uma elite e tal, que tinham uma ligação com o poder, mas você vê que a luta das mulheres, ela nunca deixou de existir, ela nunca deixou de ter, né? Então, você pega essas figuras como a da Christine, lá na Idade Média, cara, uma mulher que escrevia, uma mulher que tinha uma família no qual ela mantinha essa família independente financeiramente, ela tinha 3 filhos. E, no contexto da Idade Média, isso demonstra que existiam mulheres ali que estavam já resistindo ao sistema, né? Porque na Idade Média, a gente pode até já ir para essa pauta, a gente está falando de um contexto que existia a famosa caça às bruxas, né? Porra. Deixa para falar, caça às bruxas aí? Vamos falar disso aí, cara. Isso é interessante, porque pensar, né? Quem eram as bruxas, cara? Só existiam mulheres feiticeiras, entre aspas, né? Tem esse detalhe. E vale lembrar também que entra de novo a questão do direito romano, né, cara? Por conta até mesmo da questão do acesso à educação. Nós vamos entrar de novo nesse processo, né? Quem eram os médicos? Somente homens, correto? Sim. Então, quem cuidava, por exemplo, historicamente, o médico ele não vai acreditar que, por exemplo, uma camomila vai te deixar mais calmo, né? Ele tem uma droguinha que pode te... Tô fazendo aqui uma comparação bem, né, bem rasa, né, para fazer esse link. Então, quem faziam isso eram as curandeiras, né, entre aspas, né, aquilo que chamaram de bruxas, né? E, inclusive, até se nós voltarmos ainda um pouco mais, nós temos a questão dos partos, né? Essas mulheres, elas faziam também os partos. E então, o que ocorre? Para você enfatizar o poder do médico e diminuir o poder dessas mulheres, o que você faz? Você rotula. E elas foram rotuladas de bruxa. Bem, se a gente pegar, né, o que nós chamamos de Europa hoje, né, foram as regiões que mais mataram mulheres, mais mataram bruxas. Aí. Se a gente pegar esse período, né, ali onde é Espanha, onde é Itália, né, nós mataram aí mais de milhares de mulheres acusando de bruxaria, né? Aí é que entra a questão católica, entra a questão da igreja muito forte, da valorização da mão de obra do homem e inferiorizando a mulher. Aí nós temos aí esse resultado do que o direito romano propôs lá no Império Romano para as sociedades pós-império. Né? Então, esse movimento, acho que eu tenho até uma citação que eu deixei aqui. Ó. Existe nessa perseguição as feiticeiras, um elemento claro de luta pela manutenção de uma posição de poder por parte do homem. A mulher, tida como bruxa, supostamente possuiria conhecimentos que lhe confeririam espaços de atuação que escapavam do domínio masculino. Ou seja, é mais fácil você eliminar esse problema do que você inserir ele na sociedade e ele tomar o seu poder. Né? Ou seja, o poder dessas mulheres que eram vistas como bruxas, elas tinham um poder sobre a sociedade, de confiança da sociedade tão grande, que eles tiveram que reverter isso.
E para reverter isso, tiveram que chamá-las de demoníacas. Não teve jeito. Então, jogou essas mulheres contra a sociedade, queimaram e foram aplaudidos, né, por ter queimado essas mulheres. Então, é um processo. O que Se nós fica formos fazer. Desculpa aí, só para terminar. Se a gente for fazer qualquer link com a formação das sociedades e tal, partindo desse viés, a gente entende os movimentos radicais. Porque é uma luta para quebrar toda essa imposição masculina desde a Idade Média, cara. Muito fica claro quando você lê, né, sobre a questão da Inquisição e do combate às bruxas, né, é que qualquer mulher que se rebelasse contra o sistema vigente, contra aquele sistema hierárquico vigente, né, qualquer mulher que trouxesse algum tipo de contestação, ou que fugisse do padrão do ser mulher na Idade Média, ela era um alvo fácil assim, de ataque pela Inquisição. E outro ponto interessante, um dos textos que a gente leu fala, que é a questão das cidades que tinham muitas crenças que fugiam do cristianismo, as mulheres eram algo também fácil, né? Então, posso fazer uma adenda? Posso fazer nessa sua fala? Eu estava numa das pesquisas assim sobre a mulher na Idade Média e tudo mais, né? Aí você falou desse padrão e tudo da mulher, que a mulher que fugisse daquele padrão, ela sofria uma série de fatores. Por exemplo, a questão do cabelo. Se nós notarmos, boa parte das feministas radicais hoje, elas têm cabelo curto. Mas isso se dá por um processo até mesmo dessa luta, cara. Na Idade Média, por exemplo, as mulheres não podiam usar cabelo solto na rua. Né? E tinham que ter cabelos grandes. Né? As mulheres casadas, quando iam para a rua, elas tinham que cobrir o cabelo ou usar trança. Certo? Então, tem que imaginar a mulher que foge desse padrão. Uma mulher de cabelo solto na rua era prostituta. Porque Sim. As mulheres casadas, elas só poderiam ficar de cabelo solto para os seus maridos. Certo? Então, se ela fosse vista na rua de cabelo solto, é prostituta. E aí os rótulos negativos vão dando essa fala que você disse. Leandro, só para completar, que permanece até os dias atuais, né? Que para muitos contextos e mulheres, o corpo da mulher não é dela. O corpo da mulher pertence ao outro. Esse outro pode ser o homem, esse outro pode ser o Estado, né? Então a gente vai para uma vertente também contemporânea, né? Que a gente vai falar disso com mais profundidade, que é a relação de a quem pertence o corpo negro, né? A Djamila, ela levanta muito essa questão, né? Que a gente vai pautar isso depois, mas é interessante a gente perceber que, historicamente falando, a mulher ainda está buscando conquistar o direito de ter posse do seu próprio corpo, né, velho? Porque o Estado sempre interferiu nessa questão, né? O Estado, os clubes, sempre interferiram, né? Então é uma luta vigente até hoje, né? E aí, você pode